Meu nome é Suzelaine, eu tenho 51 anos e sou professora de educação infantil. Eu sou Débora Corigliano, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação. Olá, sou Silvia Queiroz, natural e residente em Barretos. Sou arte educadora formada pela Unicamp desde 1987. Eu sou a Isabela Vasconcelos, sou de Campinas, tenho 38 anos. Hoje eu tenho um espaço que é um quintal de vivências, onde eu trabalho com crianças até 3 anos de idade. Quando me formei, nunca pensei em ser professora. E hoje, 35 anos depois, tenho compromisso de ensinar tudo aquilo que eu aprendo. Nasci para ensinar. Então, a minha história praticamente começou que eu nasci dentro de escola, dentro do universo de educação, né? Sou filha de um pedagogo, de um assistente social, com formação também em magistério. Hoje eu sou gestora, né? Diretora da Casa de Escola, que foi a escola fundada pelos meus pais em 1993. Na verdade, eu fui uma criança que teve muitos problemas na escola, né? Eu tinha medo, tinha insegurança, a gente teve uma ruptura, assim, tivemos que mudar de escola também, quando meu pai se desligou do colégio Notre Dame que ele trabalhava. E para eu poder estar num outro ambiente foi muito difícil. Então eu sempre chorei muito, eu sempre era aquela criança que tinha dificuldade, que não queria fazer prova, para mim era terrível. E isso fez com que eu me aproximasse não só de cada professor, mas de cada pessoa ali, os funcionários da escola, que sempre me acolhiam, sempre me davam um beijo, sempre pegavam na minha mão para me devolver na sala de aula, porque eu fugia. E daí isso foi construindo assim, esse carinho que eu sinto por todo mundo, né? Foram professores maravilhosos, tenho recordações assim lindas. Eu sempre me interessei pela infância e pensando em como eu poderia contribuir para um mundo melhor, eu me encontrei na pedagogia, especialmente trabalhando com crianças na primeiríssima infância. Vou contar para você aqui uma pequena história sobre 2 professores que marcaram a minha vida. O primeiro de forma muito negativa e o segundo de forma positiva. Eu estava no meu 2º ano do Ensino Fundamental 1 e sempre fui uma ótima aluna, porém falante. Eu tinha aquelas conversinhas paralelas, eu levantava a mão, participava da aula, era perguntadeira, mas era uma aluna ativa dentro de sala de aula. Mas um dia eu acho que minha professora não estava num bom dia para ela, né? E eu estava ali na conversinha paralela, ela olhou para mim e ela falou: olha, se você falar de novo, eu vou colocar o chapéu de burro em você. Eu sou da época, não sou da época da palmatória, mas eu sou da época de que sim, tinha-se um chapéu de burro que se colocava nos alunos que não tinham um bom rendimento na escola. E dito e feito, dali 10 minutos eu estava conversando, ela veio, colocou o chapéu de burro em mim, me expôs para toda a turma, não feliz, foi em mais 2 salas e me levava e falava: olha, ela tá com o chapéu de burro porque ela é falante, porque ela conversa durante a aula. E eu lembro que eu chorei, pensava comigo: eu não sou burra, eu sou falante, eu não sou burra, eu não mereço o chapéu de burro. E a professora conseguiu o objetivo dela. Naquele resto de ano eu me calei totalmente, eu não participava mais da aula, eu não perguntava, eu ia apenas cumprir ali a minha obrigação, que era estar presente na sala de aula. Foi um final de ano triste, onde eu praticamente não gostava muito de ir para a escola. Porém, no ano seguinte, minha mãe me trocou de escola, eu fui para uma escola onde tinha uma professora que no final da aula ela falava assim: olha, você tem, quem quiser pode vir aqui na frente nos 10 minutos finais e ler aqui na frente, contar uma história, contar um caso. E eu achava aquilo o máximo, ter oportunidade de falar em público para as pessoas que eu amava. E eu toda vez pegava alguma coisa na minha casa, na época não tinha internet, eu lembro um dia até que eu levei uma receita de bolo, né? Então a gente subia, na sala tinha um tablado, eu subia e falava para a classe inteira, né? Se hoje eu sou professora, eu sou psicopedagoga, eu sou palestrante, eu converso em público, falo com pessoas com muita naturalidade, eu devo a essa segunda professora. Foram 2 professoras. A primeira marcou negativamente a minha vida com aquela postura dela, e ela deve ter feito isso para um monte de crianças e nem percebeu a cicatriz profunda que ela deixou em mim. A segunda também, o jeito dela expansivo de permitir que os alunos se expressassem, ela deve ter feito isso também para milhares de alunos que passaram pela vida dela. E ela também não se deu conta de tão
positivamente ela marcou a minha vida. Se hoje eu sou quem eu sou profissionalmente, se eu tenho essa facilidade, eu tenho um canal no YouTube onde eu gravo vídeos e eu tenho essa facilidade de comunicação, eu devo à segunda professora. Então, você que está me ouvindo agora, que é professor, preste atenção, marque positivamente os seus alunos. Tem uma história bem legal de sucesso. Emerson Lemes da Costa era frentista de um posto e estudava numa escola estadual no ensino médio que eu trabalhava. As últimas aulas terminavam às 23 horas e o Emerson estava lá com poucos alunos. O interesse dele era tão grande que eu levei para fazer algumas aulas no meu ateliê até o 3º ano do ensino médio. O Emerson prestou vestibular de artes plásticas, passou, foi trabalhar na loja do meu marido que facilitava os horários e o ajudou com o empréstimo do FIES. Enfim, hoje o Emerson é coordenador geral dos professores de arte da rede do estado. Uma formação contínua para educadores muda a realidade do professor, do aluno, da escola, do mundo. Hoje, aposentada há 5 anos, continuo educadora. Só orgulho de ser professora. E eu vejo que toda essa minha trajetória ajuda muito a conduzir aqui, a conduzir a equipe, a poder direcionar, a poder ajudar, fazer com que a escola tenha um significado especial, fazer com que essas crianças tenham boas memórias e levem boas recordações de nós, né, do espaço escolar e de cada professora, assim como eu tive. Eu acredito numa educação viva, conectada com a criança, consciente, que não limita, né, a criança, mas que acompanha o seu desenvolvimento. Eu acredito que é possível sempre melhorar a educação e acho que começa em cada um de nós professores, né? E eu acredito na possibilidade de romper com esse ciclo limitante, né, da educação e estar aberta para o novo, para novos caminhos, novas possibilidades. É uma conexão de fato integrada com a vida da criança, né? Respeitando sempre a individualidade de cada criança, porque isso é de fato o que todas as escolas têm como projeto político-pedagógico, né? É respeitar a individualidade da criança, mas é querer de fato que isso seja uma verdade e trabalhar assim, com uma conexão mesmo com a vida da criança, com a família, integralmente, né? Respeitando integralmente a criança. Quando a gente fala do Dia dos Professores, eu acho que Dia dos Professores realmente são todos os dias, porque são profissionais que têm uma dedicação assim muito intensa, uma dedicação árdua. Então, desde o momento que a gente recebe uma criança, que a gente acolhe uma família, que a gente entra na história de vida dessas pessoas, né? Então, acho que essa é a beleza, eu vejo que essa é a beleza também do nosso trabalho no dia a dia. Eu acredito que todo professor faz a diferença na vida das pessoas, mas existem aqueles que mais se destacam, né? Na minha vida, a professora, a tia Mônica, ela era minha professora de matemática, ela que me ensinou os primeiros passos da matemática. E a matemática sempre assim, foi o bicho de 7 cabeças para mim e ela deixava tudo muito mais tranquilo. E graças a ela eu comecei a ter um amor pela matemática e gratidão à vida da tia Mônica. Eu tive alguns professores no ensino fundamental e também na faculdade que eram muito empáticos, né? Tinham muita paciência para ensinar, tinham alegria de ensinar. Então isso dá para sentir que a pessoa está transmitindo na hora de ensinar. Então acho que como se ficasse um canal mais amplo para a gente poder aprender. Então tornou uma experiência muito mais gostosa e
uma vontade de querer sempre aprender mais. É muito bom. Trabalhar com o desenvolvimento humano é uma responsabilidade muito grande. Então eu vejo que a gente tem que, né, antes de se decidir por essa profissão, entender também que a gente vai fazer parte da vida de muitos alunos, estudantes, e o nosso comprometimento e a responsabilidade das influências que nós vamos trazer para os nossos alunos. Então fica aí mais uma mensagem, né, da nossa preocupação, da nossa formação, antes de tudo, como ser humano, para que a gente possa tocar a vida desses estudantes de uma maneira sempre positiva, sempre para cima, né? Sempre para que eles também tenham a possibilidade de adquirir informações para terem os seus próprios pensamentos, senso crítico, né? Poder ter autenticidade para viver nesse mundão aí que a gente tem. A gente quer um mundo melhor, então a gente precisa ser cada vez melhor.